Então é muito importante que você tenha na tua mente, né, que esse não é um momento de você ficar parado só sofrendo e vendo notícias todos os dias, tá? É um momento de você repensar o que é que você pode fazer para que quando a quarentena acabar, para que quando a pandemia finalmente passar, né, você consiga retomar a tua rotina, você consiga fazer o que é necessário, você consiga conquistar a tua vaga na ETEC futuramente, sabe? Então é essencial que você faça isso, é essencial que você tenha essa consciência do que é necessário e do que você não deve fazer agora. Não cai nesse papinho de ficar parado sem fazer nada na quarentena. Faça o que você puder fazer pelos seus estudos, o que você puder fazer pelas suas metas. Lembra aquela meta que você colocou lá no comecinho do ano, de passar na prova da ETEC? Se você ficar parado agora, você não vai conquistar essa meta. Desculpa a sinceridade. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você tá chegando por aqui agora, deixa o like pra eu saber que você já está por aqui. E bom, hoje a gente vai falar aqui sobre 3 coisas que você precisa eliminar durante a quarentena pra você passar na prova da ETEC. Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Lilian Cruz. Aqui na internet eu sou muito chamada de fada dos vestibulindos, pelo fato de que aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no Facebook, enfim, eu tenho um dos maiores acervos da internet de conteúdo e o maior acervo de conteúdos específicos para o vestibulinho da ETEC. Também sou cofundadora da plataforma ETEC Power, que é a maior plataforma de estudos para aprovação na prova da ETEC. Ou seja, quando o assunto é ETEC, eu sempre tô por aqui para ajudar você nos seus estudos com estratégias, com técnicas, com conteúdos, enfim. Então vamos lá começar aqui essa live agora, né, para você saber quais são essas 3 coisas que você precisa cortar o mal pela raiz, precisa eliminar de uma vez por todas dos seus estudos durante a quarentena para você passar na prova da ETEC, tá? Porque tem algumas coisas que várias pessoas têm feito na quarentena que são coisas improdutivas aos estudos, ou seja, coisas que não trazem muito resultado, coisas que quando você faz no seu dia a dia, a tendência é que o seu desempenho comece a despencar. A tendência é que você não consiga aprender muita coisa, que você não consiga colocar os conteúdos em prática, enfim. Então é por isso que você tem que saber quais são essas 3 coisas, tem que eliminar de uma vez por todas da sua rotina, ok? Beleza, bora agora começar o nosso conteúdo então. Primeiro ponto aqui, né, é que você tem que entender como é que as pessoas têm lidado com a quarentena e como é que as pessoas que querem passar na prova da ETEC deveriam lidar com a quarentena. E assim, já adianto que eu entendo perfeitamente que a quarentena é um momento difícil para muitas pessoas, é um momento que é difícil não simplesmente por você não poder sair de casa, mas por conta de todo o noticiário, por conta de tudo que tem acontecendo. Então é um momento que é complicado, só que mesmo sendo um momento complicado, a gente precisa sempre ter uma coisa em mente, né? A vida é cíclica, então depois que acabar esse momento, as coisas vão ter que voltar a acontecer, sabe? Não estou dizendo que tudo vai voltar ao normal, que tudo será como antes, né? Mas assim, você que está sem aulas agora vai ter que voltar a ir pra escola depois que a quarentena acabar e depois que as aulas retornarem. Você que é uma pessoa que tem muita dificuldade em alguma matéria, você vai continuar tendo dificuldade, não é porque a quarentena chegou que ela simplesmente vai chegar e jogar um passo de mágica e tudo vai mudar na sua vida, sabe? A prova da ETEC que você quer tanto passar, ela vai continuar existindo e vai continuar sendo necessária uma prova pra você entrar na ETEC. Então tem muitas pessoas que estão levando a quarentena como se fosse um período de férias. E não, gente, não é um período de férias. Tem até aquela hashtag, né? Hashtag quarentena não é férias. Por quê? Porque não é o momento de você ficar o dia inteiro vendo Netflix ou então cair nesse papo de blogueira good vibes de que tá tudo bem se você não estudar na quarentena. Tá tudo bem se você fizer vários nadas. Não tá tudo bem. Não tá, de jeito nenhum. Porque se você fizer vários nadas agora, tenha em mente que tem pessoas que talvez sejam seus futuros concorrentes na prova. Eu não gosto muito do termo concorrentes, porque eu acho que se você se determina a conquistar a tua vaga e faz tudo que tá ao teu alcance pra que você consiga passar, tudo que é lícito no caso, né, você tem ali muita possibilidade de conseguir, sabe? Se você parar pra pensar, tem muitas pessoas que nesse momento estão fazendo exatamente o que eu falei, estão se organizando, aproveitando esse momento pra estudar melhor, pra colocar em dia matérias que estavam atrasadíssimas da escola. Ou seja, o que acontece é que tem muita gente se preparando, muita gente usando esse momento pra melhorar como pessoa, melhorar como estudante, pra se desenvolver muito mais. E aí se você fica nessa estagnação, se você fica parado, como se você não tivesse uma vida depois que vai continuar acontecendo, você simplesmente fica pra trás, você é deixado pra trás. Sempre no momento de crise tem as pessoas que elas simplesmente abraçam o fato de que é uma crise e ficam lá chorando e sofrendo porque são pessoas coitadas. E tem aquelas pessoas que elas enxergam, ok, é uma crise, mas eu posso achar uma oportunidade nisso, né? Então eu vejo muitos estudantes que estão nessa de meu Deus, eu não sei o que fazer. E assim, se fossem pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a nada, como a gente sabe que acontece com parte da população, eu entenderia. Agora são pessoas que estão no Instagram dizendo que não tem recurso. Como é que você não tem recurso se você tá no Instagram? Me poupa. Como é que você não tem recurso pra estudar se você tá no YouTube vendo vídeo de K-pop? Pelo amor
amor de Deus, o que você não tem a vontade no fim das contas. Então é muito importante que você tenha na tua mente, né, que esse não é um momento de você ficar parado só sofrendo e vendo notícias todos os dias, tá? É um momento de você repensar o que é que você pode fazer para que quando a quarentena acabar, para que quando a pandemia finalmente passar, né, você consiga retomar a tua rotina, você consiga fazer o que é necessário, você consiga conquistar a tua vaga na ETEC futuramente, sabe? Então é essencial que você faça isso, é essencial que você tenha essa consciência do que é necessário e do que você não deve fazer agora. Não cai nesse papinho de ficar parado sem fazer nada na quarentena. Faça o que você puder fazer pelos seus estudos, o que você puder fazer pelas suas metas. Lembra aquela meta que você colocou lá no comecinho do ano, de passar na prova da ETEC? Se você ficar parado agora, você não vai conquistar essa meta. Desculpa a sinceridade. Mas você não vai conquistar simplesmente porque a prova vai continuar existindo, vai continuar tendo questões que você não vai saber responder se você não estudar, e pessoas que estão se dedicando existem e estão aí provando que elas estão usando esse momento pro melhor que elas podem fazer. Inclusive, eu tenho muitos alunos da ETEC Power que todos os sábados eles estão acordando mais cedo porque a gente tem mentoria no sábado. E aí a gente se reúne pra eles colocarem os estudos em dia, ver o que eles podem melhorar. E são pessoas que vão competir com você, de certa forma. Então imagina, se você ficar parado agora e for competir com essa galera que, além de ter um treinamento super completo pra prova da ETEC, todo sábado tá acordando mais cedo pra alinhar os estudos tanto da escola quanto da ETEC, né? Quanto pra prova da ETEC. Então é muito importante que você tenha essa consciência, tá? De que não é um momento de estagnação. É um momento de você colocar em prática o que você precisa fazer pra alcançar aquelas metas que você colocou no começo do ano. Agora que você já sabe que tem coisas que você faz na quarentena que acabam deixando você pra trás de outras pessoas, é importante que você identifique então quais são essas 3 coisas que você precisa urgentemente parar de fazer. Claro que tem mais um tanto de coisas, tá? Por exemplo, acordar ao meio-dia é uma coisa que você não deve ficar fazendo na quarentena, porque quando a quarentena acabar, você vai ter que voltar abruptamente pra tua rotina normal, né? A tua rotina de acordar cedo, de ir pro colégio, enfim. E aí, se agora você fica acordando ao meio-dia, você vai ter muito mais dificuldade pra retomar essa rotina quando as aulas voltarem. Você vai ter muito mais dificuldade pra aproveitar os seus dias, porque a pessoa que acorda ao meio-dia já desperdiçou a metade do dia dela praticamente, sabe? Então tem vários outros fatores. Mas eu vim focar aqui em 3 fatores principais que eu vejo que muita gente tem feito isso e que são coisas que são bem prejudiciais, assim. Coisas que quando você faz isso no teu dia a dia e quando você faz isso com frequência, né? Quando você se mantém nesse fluxo, você acaba piorando muito, atrasando muito os seus estudos, tá? Eu imagino que você que tá aqui me vendo ao vivo agora, você provavelmente não está fazendo pelo menos uma dessas 3 coisas, mas pode ser que esteja fazendo as outras 2, por isso que é importante que você ouça todas elas, né? Saiba quais são todas elas e identifique de verdade, assim, analisa criticamente a sua rotina, analisa criticamente as suas próprias ações, pra você saber se você tem feito isso ou não, tá? Você não pode simplesmente me ouvir falar e dizer: ah, eu não faço isso, eu tô livre, né? A gente tem essa tendência a achar que todo mundo tá fazendo e a gente não tá. Eu, por exemplo, no ensino médio, às vezes na educação física, não sei se eu já contei por aqui, mas eu odiava educação física. Então, às vezes, eu estava sendo péssima pro meu time, mas eu achava que eu tava arrasando. E eu só percebia depois que alguma amiga ou algum amigo chegava e falava pra mim: Li, a gente tá perdendo por sua causa. Inclusive, eu lembro de um dia muito específico que aconteceu isso, que a gente tava jogando, eu achei que eu tava mandando muito bem, só que o nosso time tava perdendo, assim, perdendo feio mesmo. Aí, na hora do intervalo do jogo, eu fui ao banheiro, minha amiga foi atrás de mim e falou que a gente tava perdendo por minha causa, daí eu consegui melhorar depois. Então é importante que você analise criticamente, que você veja se você tá ou não fazendo de verdade, tá? Alguma dessas coisas, ok? E a primeira coisa, então, que você precisa eliminar, que eu sei que muita gente tem feito na quarentena, e eu não vou te julgar se você tá fazendo isso ou não, mas é importante que você perceba se você tem feito, é o vitimismo. Gente, eu tô vendo muitas pessoas pegando situações que não cabem a elas, pegando situações que são de outras pessoas e se vitimizando por conta disso, sabe? Muita gente se fazendo de vítima, sendo que não é vítima. Por que eu falo isso, né? E por que tem pessoas fazendo isso? Olha só, gente, ter empatia pelos outros é uma coisa. Agora, você querer pegar a dor do outro e dizer que é sua, daí é hipocrisia, sabe? E é vitimismo também. Então é muito importante que você veja se você tem se colocado como vítima, muitas vezes. Por quê? Porque se a gente olha pro Brasil, por exemplo, existem dezenas de milhões de pessoas que não têm acesso à internet. E essas pessoas realmente estão numa situação muito ruim. Porque hoje em dia a internet é a coisa mais poderosa, assim, que a gente tem pra conseguir estudar mesmo durante a quarentena, pra conseguir trabalhar mesmo durante a quarentena, pra conseguir fazer compras durante a quarentena, pra tudo, né? A pessoa que tem internet consegue pedir comida pelo iFood e o iFood entrega na casa da pessoa e a pessoa tem comida.
comida. A pessoa que tem internet consegue estudar pela internet. Todos os meus alunos da ETEC Power estão com aulas suspensas da escola e eles estão estudando para a prova da ETEC pela ETEC Power e a gente tem a mentoria que é para ajudar nos estudos da escola também. Então imagina, se não existisse internet, né? Eles não teriam esse acesso todo. Tem pessoas que antes trabalhavam indo até o ambiente de trabalho e que agora estão trabalhando só pela internet, porque é completamente possível, sabe? Então, assim, as pessoas que não têm internet, né? Aquela parte da população que infelizmente não tem acesso ao Wi-Fi, 3G, nunca nem viu um computador ou um celular na vida, ou um tablet, ou um iPad, enfim, são as pessoas que realmente estão numa situação muito precária. Agora, você que tem uma internet em casa, como é que você pode se achar vítima e achar que você não está conseguindo estudar porque a quarentena acabou com a sua chance de passar na ETEC? Isso é vitimismo, cara. Então você precisa identificar quais situações que você tem se colocado como vítima. Seja em dizer que você não está estudando por conta da quarentena. Oh meu Deus, não sei se conseguirei passar na ETEC porque estou sem conteúdos da escola. Engraçado, né? Porque 3 meses atrás, o que eu mais via nessa internet, inclusive, o que eu mais recebia de mensagem, era a gente reclamando da escola. Era a gente dizendo que o conteúdo da escola não servia, que o conteúdo da escola era ruim, que os professores mais faltavam que tudo. E agora você quer dizer que você não tá estudando porque não tem conteúdo na escola. Toma vergonha na cara, para de se fazer de vítima, porque você tem a internet aqui a seu favor para que você consiga estudar. Então é muito importante que você identifique. Será que eu tô me fazendo de vítima algumas vezes? Porque às vezes é sem perceber que você faz isso, né? Ninguém fala assim, Ai, hoje, quarta-feira, eu acordei com uma vontade de me fazer de vítima. ninguém fala isso. Você começa a se fazer de vítima aleatoriamente, assim, sem que você perceba, sabe? Ao longo do seu dia. E normalmente quando surgem coisas que você não queria sentir, né? Por exemplo, preguiça, procrastinação. Aí você sabe que vai passar uma live do Luan Santana, ao mesmo tempo em que vai ter uma live nossa aqui pra você passar na ETEC. Aí você pensa, Ai, mas é que eu não tenho recurso pra estudar, então eu vou ver a live de música. não, é porque você tá ali procrastinando os seus estudos. Só que como você não quer admitir que você tá procrastinando os seus estudos, você simplesmente se coloca na posição de vítima. E por que que isso é tão ruim, né? Por que que você precisa parar de se vitimizar nos seus estudos? Primeiro ponto, vítima não reage. Como assim vítima não reage, né, Lilian? Que negócio é esse? Olha só, pensa, por exemplo, numa novela. Sabe aquelas novelas das 7 normalmente, né? Eu não sei, na verdade, qual horário que passa a novela hoje em dia, porque faz muito tempo que eu não vejo novela, faz tempo que eu descartei, assim, televisão da minha vida. Mas novela é uma coisa que sempre tem a vítima, né? Que normalmente é o mocinho ou a mocinha. E aí aquela vítima, ela sempre depende de alguém fazendo algo por ela. Então é muito raro que você veja a vítima realmente se recuperando sozinha na novela, né? A vítima sempre precisa de alguém ali segurando, carregando pelo braço para que ela consiga se resolver. Por exemplo, alguém desmascarando o vilão, uma fada madrinha aparecendo, como no caso dos contos de fadas. E aí quando você se vitimiza nos seus estudos, você tira completamente a responsabilidade de você e joga nas mãos de outras pessoas. Mas quem são as outras pessoas? Será que elas existem? Talvez não existam outras pessoas culpadas, né? Talvez a culpa seja só sua mesmo, sabe? Então quando você se vitimiza, você deixa de resolver a situação. Quando você acha que você é vítima, você não percebe. Poxa, eu poderia colocar uma lista de tarefas pro meu dia pra eu saber a hora que eu posso ver novela, que eu posso ver live de cantores e a hora que eu tenho que estudar. Quando você se coloca como vítima, você não consegue pensar. Nossa, mas eu tenho internet, né? Tem gente que nem tem internet. Então, se eu fizer mapeamento da prova da ETEC, como a Lilian já ensinou, buscar os conteúdos, direcionar esses conteúdos, eu vou conseguir estudar. Ou então a pessoa que se faz de vítima não consegue pensar assim. Nossa, a minha dificuldade é com interpretação. Se eu começar a ler com mais frequência, eu vou conseguir melhorar isso aos poucos e usar algumas técnicas interpretativas também. Não, a pessoa que se faz de vítima fica esperando que alguém chegue lá e faça tudo por ela. E aí essa pessoa não vai ter alguém fazendo tudo por ela, porque se é você quem quer passar na ETEC, é você quem tem que fazer alguma coisa por você. Não seu pai, não a sua mãe, não a sua tia, não sua avó, não sua irmã, não sua madrasta, nem eu. Eu faço aqui a parte que eu posso fazer por você, sabe? Mas se você ouvir tudo que eu tô te falando aqui, entrar por esse ouvido e sair por esse aqui, tipo música ruim, né, que você ouve uma vez e já apaga da mente, você não vai conseguir melhorar em nada e você não vai passar na prova da ETEC. Sinto muito te dizer isso, eu sei que dói, mas é a verdade. Então você precisa de uma vez por todas parar com esse vitimismo. Quando você perceber que você tá se fazendo de vítima, corta o mal pela raiz, vai fazer o que você pode pelo teu estudo, sabe? A melhor forma da gente quebrar esse ciclo de vitimismo é a gente ver o que tá ao nosso alcance, o que tá na nossa mão, e a gente lutar pelo nosso objetivo, lutar pela nossa meta. Porque quando você só se faz de vítima, você além de não agir, porque você fica esperando alguém agir por você, o que acontece é que
você começa a perder tempo, começa a perder muito tempo. E tempo é uma coisa que a gente acha que não, mas tempo é totalmente escasso, né? Então enquanto você fica se vitimizando de mimimi no Instagram, mandando um storyzinho com mensagem chata, mensagem pronta, como se você fosse vítima do acaso, sendo que você tem um monte de recursos que te ajudam, é tempo que você tá perdendo. Enquanto tem gente muito mais inteligente, muito mais esperta, usando esse tempo pra conseguir estudar pra prova, usando esse tempo pra conseguir passar na prova, usando esse tempo pra conseguir organizar a rotina. Então é essencial que você veja quais momentos você tem se feito de vítima pra que você consiga parar de fazer isso, né? Quebrar esse ciclo, ok? Então primeira coisa é esse famoso vitimismo, tá? Segunda coisa é a procrastinação. Tem muita gente agora na quarentena entrando num ciclo de procrastinação. O que é a procrastinação, né? A procrastinação é quando você começa a empurrar as coisas com a barriga. Ou seja, você tem, por exemplo, uma lição da escola que você precisa enviar por e-mail para os professores, porque eles estão passando atividades online, mas você primeiro vai ver um episódio de uma série que você gosta, assistir a um filme novo da lista dos top 10 da Netflix, daí você também, o que mais você vai fazer? Você vai fazer um bolo que seja uma receita no Instagram, você vai conversar com a sua amiga que tá muito triste porque o crush deu um fora nela, você vai ver um teste do BuzzFeed, você vai ver o seu signo lá no site da Capricho, você vai ficar vendo notícias dos famosos, vai ver se o Whindersson Nunes terminou com a Luísa Sonza, você vai ver um monte de coisa. É quando chega a hora de você entregar o trabalho da escola, você pensa... Deu ruim. Não fiz o trabalho. Acabei com o prazo, né? Não consegui fazer o trabalho. A mesma coisa em relação aos seus estudos da ETEC. Você sabe que você precisa continuar estudando independentemente da quarentena, porque a prova vai acontecer do mesmo jeito. Eles só estão esperando o momento certo para que eles marquem a prova. Assim como eu já falei aqui, as pessoas mais inteligentes são aquelas que começam a estudar antes que a data da prova seja divulgada. Porque a prova em algum momento vai acontecer. E quem se preparou antes é quem vai conseguir passar. Então é importante que, quando você percebe que você tem que estudar, por exemplo, um tópico de história, né? Então, você tem que estudar um tópico de história que é essencial para tua aprovação. Mas você também quer fazer um brigadeiro porque você está com fominha. Você quer falar com seu amigo que você não vê há vários dias e com quem você poderia conversar pelo WhatsApp no final de semana e não no dia que você tem que estudar aquele assunto de história. Daí você quer primeiro dormir porque você virou a madrugada inteira jogando LOL, ou seja lá qual for o jogo que você joga. Eu só falo do LOL porque eu vejo todo mundo falar de LOL, então acho que todo mundo joga LOL no fim das contas, mas enfim. Aí você quer também ver o Instagram daquela famosa lá que fez uma receita legal também. Você quer ver aquela live, não sei, de alguma celebridade que você gosta. E aí quando você vai ver aquele assunto que você deveria estudar, quando foi que ele ficou como último plano na sua vida, né? E é fato, se você deixa o teu estudo como último plano, você não consegue a sua aprovação. Porque o teu estudo tem que ser uma prioridade pra você, sabe? Não tem que ser a live do Luan Santana, ou da Ludmilla, ou sei lá, do Matheus e Cauã, ou seja lá qual for aí a cantora, o cantor, a banda que tem feito lives. Juro pra você, das centenas de lives que aconteceram durante a quarentena, de lives de cantores, sabe, desses shows online que eles têm feito, eu só vi 2. E sabe por que eu só vi 2? Porque ser uma pessoa viciada em shows não é minha prioridade, nunca foi. Minha prioridade é ser uma pessoa cada vez mais inteligente, trabalhar cada vez melhor e gerar conteúdo de valor pras pessoas, é isso. E ficar vendo showzinho de cantor vai me distrair por 1 hora ou 2, mas não vai me levar ao resultado que eu quero. Por isso que do tantão de lives que aconteceram, né, de cantores, eu vi no máximo 2. Agora, lives úteis, eu já perdi as contas, porque tem muita live útil acontecendo. Eu mesma, todo dia, durante mais de 20 dias, entre abril e maio, eu fiz live todos os dias. E teve muita gente que preferia ir lá ver a livezinha do cantor, ver o cantor bebendo, ver o cantor fazendo piada, besta, perder tempo, né? Enquanto tinha um monte de gente aqui que tava aproveitando e passando na frente dessa galera aí procrastinadora. Então você precisa ver. Será que eu tô procrastinando dos meus estudos? E tem gente que pensa, não tô procrastinando. Mas assim, quando você começa a estudar, daí você pensa, Nossa, mas agora seria legal eu ir na Netflix rapidinho, né? sendo que você nem terminou ainda de concluir aquele tópico que você estava estudando. Daí você vai lá, Netflix. Aí você acha um episódio de Bob Esponja, que você já viu 45 vezes, mas você quer assistir de novo. Por quê? Porque o seu cérebro tá te enganando. Pra ele é muito mais divertido agora ele ver Bob Esponja do que estudar, porque estudar exige muito mais energia do nosso cérebro, né? Então o que acontece? Muitas pessoas acham que não estão procrastinando simplesmente porque elas começam a estudar. Só que a procrastinação não surge só quando ela te impede de começar a estudar. Ela surge também quando você tá estudando e você para aquilo que era útil que você estava fazendo pra fazer algo inútil. E é até pior, porque aí o teu cérebro começa a te enganar. Inclusive, já fiz um vídeo no canal dizendo como é que você se livra da procrastinação. Mas, basicamente, nesse momento de quarentena, que é um cenário diferente, né? É uma situação diferente, uma das principais coisas que você pode fazer pra que você consiga se livrar da procrastinação é você ter algumas metas diárias. Sabe aquelas metas que você criou pro ano,
assim, passar no top 10 da ETEC, viajar para não sei onde, tipo, várias coisas legais que você colocou, quebra a meta de passar na ETEC em vários dias, assim. Então, o que você pode fazer hoje pela tua aprovação? É aquilo que eu já falei por aqui sobre curto prazo, médio prazo, longo prazo. Quando a gente fala da prova que você vai fazer no final do ano, ou seja lá quando for que ela vai acontecer, o longo prazo é quando chegar aquela prova. O médio prazo são as próximas semanas. O curto prazo é o hoje. O que você pode fazer hoje pelo teu estudo, sabe? Então, criar essas metas diárias e para que o teu cérebro não se sobrecarregue e não te faça cair no efeito rebote, né? Que é quando você foca muito em fazer o que é útil e não tem tempo de descanso. Daí o cérebro, pra punir você, pra te castigar, ele fala assim: ah é? Agora eu vou te trollar. E aí o cérebro começa a colocar só distrações pra você não consegue focar mais. Então, pra que isso não aconteça, é essencial que você se dê recompensas, né? Eu já falei aqui, inclusive, sobre as técnicas das recompensas. Que técnica é essa? É uma técnica em que você vai colocar sempre as atividades que você tem que fazer e aí você vai colocar também qual recompensa que você vai ter quando você cumprir aquela atividade. Então, por exemplo, uma atividade que você tá enrolando de fazer. Vai estudar cinemática. Você acha muito difícil, você acha chato, você tá enrolando. Então você vai colocar: hoje eu vou estudar cinemática. Se eu estudar cinemática, eu posso ver o episódio da minha série favorita. Ou eu posso fazer aquela receita daquele brigadeiro que eu vi num videozinho rápido do Instagram ou do Facebook. Ou então, se eu estudar cinemática, eu posso ver a live do cantor que eu gosto, sabe? Pra que assim o teu cérebro se sinta recompensado a curto prazo também e ele não faça com que você acabe se trolando nos seus estudos. Então, é essencial também quebrar essa procrastinação que tem atrasado a vida de muita gente durante a quarentena. Porque nós temos, assim, né, 3 grupos de pessoas na quarentena. As que, infelizmente, não podem fazer nada por elas próprias, porque estão mesmo em situações muito vulneráveis, dependendo, basicamente, só de doações, de auxílio de outras pessoas. E agradeça todos os dias por você não estar nessa situação, porque realmente é muito triste. E temos também outras 2 pessoas diferentes, né? As pessoas que estão vendo a quarentena como uma oportunidade para que elas estudem melhor, para que elas façam atividades dos estudos delas que elas não estavam conseguindo fazer antes por conta da rotina da escola, por exemplo, sabe? Inclusive, lembra que eu falei do vitimismo? Um outro vitimismo é a pessoa dizer: eu não tô estudando pra ETEC porque a minha escola tá passando muita coisa. mentira! A tua escola não tá passando mais atividades do que antes da quarentena. O que acontece é que agora, pelo fato da escola não te colocar dentro de uma rotina ali, né, que você tinha que estar na sala de aula, o fato de você ter que fazer as coisas em casa dá a impressão de que há muito mais coisas, mas são as mesmas coisas. Se você continuar acordando cedo como você acordava antes, se você regrar os seus horários direitinho, se você estabelecer quando vai ser a tua recompensa, se você colocar as suas metas diárias, você vai ver que você consegue dar conta, sim, das coisas da escola, estando em casa, sabe? Os professores nem poderiam passar, na verdade, um conteúdo acima da carga horária, porque existe uma carga horária teto, digamos assim, uma quantidade limite que os professores podem entregar de conteúdo pra você, podem passar de lição, enfim. Então para de mentir pra você mesmo, para de se enganar, para de procrastinar, porque tudo isso são coisas que você mesmo pode cortar da sua rotina agora na quarentena, pra que você consiga melhorar nos seus estudos, tá bom? Então bora agora pra última coisa que você tem que tirar de uma vez por todas da tua rotina na quarentena. Porque assim, a procrastinação, quando a pessoa, ela tem as metas delas bem claras ali, ou então quando a pessoa, ela cria essa rotininha, quando ela cria as recompensas, muitas vezes ela não cai na procrastinação. O vitimismo, eu sei que várias pessoas acabam não caindo também, mas a terceira coisa que eu vou dizer aqui, né, é uma coisa que eu sei que muita gente mesmo tem feito, e é a coisa mais sem querer, digamos assim, sabe? Que é a indisciplina. Sim, indisciplina. E eu deixei essa por último justamente porque é uma das coisas que mais pessoas acabam fazendo durante a quarentena. Na verdade, é a coisa que mais pessoas acabam fazendo quando elas não têm regras. E essa é a única coisa que você, assim, sabe? Como é que eu posso te dizer, né? É a única coisa dessas 3 que eu te falei aqui que é a mais difícil de você lidar de certa forma, tá? Por quê? Olha só, quando você estava na tua rotina de ir pra escola, de ir pro trabalho todo dia, no caso de quem trabalha, enfim, de ter que sair de casa pra fazer outras coisas, você tinha horários regrados que outras pessoas estipularam, e esses horários regrados que outras pessoas estipularam te levavam a ter punições caso você não cumprisse. Lilian, como assim? Que isso? Isso não faz sentido. Faz sim, presta atenção aqui, olha só. Na tua escola,
Se você chega atrasado, a inspetora dá bronca em você, a diretora te proíbe de entrar, os professores passam na cara de todo mundo que você tá atrasado, você perde parte do conteúdo. Então, quando você tinha que ir pra escola todos os dias, o que acabava acontecendo é que você era obrigada a acordar cedo, você era obrigada, ou obrigado, né, a chegar no colégio no horário, você tinha essa obrigação, sabe? E foi uma obrigação imposta, uma coisa que veio de cima, sabe? Não foi você quem determinou que, não, eu vou chegar à escola todos os dias às 7 da manhã. Não, foi a grade horária da sua escola. Se você estuda de manhã, o teu horário de entrar na escola tem que ser cedo, né? Se você estudava de tarde, você tinha que estar na escola, por exemplo, 1 da tarde ou 2 da tarde. Ou seja lá qual fosse o teu horário de entrada na escola. E aí, quando você tá em casa, isso não acontece. Porque quando você tá em casa, não tem a inspetora, não tem a diretora, não tem a professora da tua escola, não tem aquela pessoa que ri da sua cara quando você se atrasa. Então você acaba caindo na indisciplina. Outra coisa também, na escola você tinha a obrigação de talvez não aprender, né? Porque como eu já falei, você assistindo aula, você entende. Depois que você faz o estudo ativo é que você realmente aprende aquele conteúdo. Mas na escola todos os dias, você pelo menos entendia ali pelo menos 1, 2 matérias, ou seja lá quantas aulas você tinha por dia, né? E em casa não tem isso também. Por quê? Porque na aula online, por exemplo, os professores talvez não saibam se você está nela ou não. Então essa indisciplina é muito comum que surja durante a quarentena, tanto com pessoas mais novas quanto com pessoas mais velhas, porque todo mundo sempre teve esse hábito de ter uma supervisão, digamos assim, acho que essa é a palavra. Todo mundo sempre foi meio que supervisionado em tudo que faz. Então na escola tem a hora exata do intervalo ou do recreio, como eu gosto de chamar até hoje. Inclusive na faculdade eu sempre fui muito zoada porque eu sempre falei a hora do recreio. Mas enfim, não é isso que faz uma pessoa ser mais madura ou mais infantil, não é mesmo? São as atitudes dela, no caso. Falar recreio não torna ninguém uma criança. Então, quando tem a hora do intervalo lá, você sabe que você tem aqueles 15 minutos. Que depois vai tocar um sinal com um barulho infernal e você vai ter que voltar pra sala de aula. E ponto, se você não voltar, você toma bronca, você vai pra secretaria, leva advertência, eu acho, suspensão. Ou seja, todo mundo na escola é condicionado a ter disciplina. Tanto que quando alguém descumpre alguma regra, o que é que os professores falam? Vou te dar uma ocorrência por falta de disciplina. E a gente sempre cresce achando que indisciplina é só você quebrar regras. Na verdade, a indisciplina é você não ser disciplinado, você não se condicionar a fazer uma coisa no seu cotidiano. É você não se condicionar a ter uma rotina específica ali, a seguir as coisas que são importantes pro que você precisa fazer. E aí você me pergunta, Lilian do céu, como é que eu vou ter disciplina em casa, sendo que não tem a diretora, não tem suspensão, não tem advertência? e olha só, o que você vai fazer para que você tenha disciplina em casa, é que parece que eu falei indisciplina em casa, enfim, para que você consiga ser uma pessoa disciplinada na quarentena, pronto, melhorou, né? É você mesmo agir como se você fosse o seu diretor da escola ou a inspetora que dá bronca quando você se atrasa, sabe? E se você mora com seus pais ou com seu irmão mais velho, sua avó, enfim, alguém que é uma autoridade para você, alguém que consegue te dar ordens, o que você pode fazer é pedir para essa pessoa te ajudar também, sabe? Porque a tua aprovação é essencial para você? Sim, só que de certa forma, ela também impacta na vida da sua família. Afinal de contas, se você não passar na ETEC, por exemplo, seus pais ou vão ter que lidar com o drama de ter o filho ou a filha numa escola de baixa qualidade depois, né? Porque você vai ter que parar em alguma escola aleatória não muito boa, ou vão ter que pagar uma mensalidade altíssima. Não sei se você sabe, mas uma escola particular de um preço assim relativamente barato, sabe? Se você for pagar os 3 anos de uma escola particular, você gasta mais de 32 mil reais. Você não, né? Seu pai ou a sua mãe que é quem paga, no caso. Então imagina, os seus pais tendo que gastar tudo isso. A grana que eles poderiam investir futuramente para que você fizesse uma viagem internacional. Ou para sua faculdade, caso queira pagar a faculdade. Só pensa. Então, a tua aprovação na ETEC impacta em toda a sua família, sabe? Porque você vai ter um ensino melhor, mais oportunidades depois, vai conseguir entrar no mercado de trabalho com muito mais facilidade, vai conseguir se destacar no que você fizer. Então, você pode contar com a tua família pra te ajudar nessa disciplina. Mas se a galera de casa não puder te ajudar, porque é um momento atípico, seus pais certamente ou estão com uma rotina diferente no trabalho, ou estão trabalhando em casa e não podem tirar todo esse tempo deles pra eles supervisionarem você de certa forma, faça como se você fosse a pessoa que vai se dar a própria bronca quando você não tiver essa disciplina, sabe? E a disciplina, né, nos estudos é o que vai gerar o hábito de você estudar. Então é muito importante que você crie disciplina agora nos seus estudos, para que quando as aulas do colégio voltarem, você possa, como eu posso dizer, manter o ritmo, né? E melhorar, porque quando as aulas da escola voltarem, você vai ter que lidar com estudos da escola, estudos para a prova da ETEC e outras coisas da tua rotina também. Então, criando disciplina agora, colocando as metas certinhas, que já te ajudou a não procrastinar, você consegue ter mais disciplina e você também percebendo
quando é que você erra e se punindo por isso. Mas não se punindo, por exemplo, dizendo, ai, nossa, eu sou horrível, eu sou um lixo. Não, porque isso só acaba com a sua autoestima e com a sua autoconfiança. O que você pode fazer para você reconhecer que você errou é você usar a própria técnica das recompensas, mas de outra forma. Por exemplo, tenho que estudar a cinemática pra que eu possa ver o episódio de Friends, porque é a série que eu sempre lembro, já que é a série que eu mais gosto. então você tem que ver o episódio, caso você cumpra o que você fez, né? Ou seja, se você cumprir tua meta de estudar cinemática, ok, vai ver série. E se você não cumprir, não vai ver a série. E ponto. E essa é uma coisa que eu tive que desenvolver quando eu era bem novinha, quando eu tava no ensino médio, sabe? Porque muitas vezes eu tinha que estudar pras minhas provas, tinha que estudar pro vestibular, enfim. E aí eu pensava, cara, se eu não estudar isso hoje, eu não vou poder ver série. E aí, se eu não assistir série, eu vou ficar chateada depois. Só que assim, você precisa realmente cumprir. Você não pode ser que nem aquelas pessoas que falam assim, se você não fizer isso, você não vai ganhar presente no Natal. Aí vai lá, a pessoa vira o capiroto no ano todo, faz tudo errado e ganha presente. Não pode ser assim, sabe? Tem que ser tipo aquelas mães pulso firme, aquelas mães bravas, que elas falam assim, se você não se comportar, você não vai ganhar presente. e a criança não ganha mesmo. Então você tem que ser assim com você mesmo. Se você não estudar o que você precisa, você não vai ver a série e pronto. Você vai ter que deitar e dormir. Acabou. Sabe? Porque você também, né, não descansar, você iria só se prejudicar mais. Então é importante que você tenha essa disciplina. E disciplina tem muito a ver com você cumprir o que você promete, sabe? E outra coisa que ajuda muito também é comprometimento público. O que é comprometimento público? É você deixar que outras pessoas saibam que aquilo é a sua meta. Porque você sabe que se você não cumprir a meta, você vai ter outras pessoas te cobrando de fazer aquilo. E é uma coisa bem interessante que uma aluna minha fazia isso na ETEC Power, né? A gente tem um grupo dos nossos alunos que é a Tribo Power. E aí tinha uma aluna no ano passado que toda vez que ela ia estudar, ela postava na Tribo Power. Gente, hoje eu vou estudar a aula 4 do módulo 2 da ETEC Power. E aí todo mundo, ok. E aí essa aluna, ela tinha que estudar o conteúdo. Por que ela tinha que estudar o conteúdo? Porque ela sabia que se ela não estudasse, depois no dia seguinte, os próprios colegas da ETEC Power iam perguntar, e aí Ana, você estudou hoje o conteúdo? Estudou ontem o conteúdo, na verdade? E aí se ela não tivesse estudado, ela não ia conseguir falar pras pessoas, né? Sim, estudei, acertei as questões, enfim. Então, ela se comprometia publicamente toda vez que ela ia estudar, só para as pessoas saberem que ela ia estudar e assim ela ter que cumprir essa meta. Então, se você percebe que você por si só não consegue criar essa disciplina, se você percebe que você por si só tende a não se comprometer com você mesmo, se comprometa com outras pessoas, sabe? Manda uma mensagem para aquela tua amiga nerd ou então para alguém que você sabe que vai cobrar você, para tua mãe, para teu pai, para qualquer outra pessoa, para essa pessoa saber que você vai cumprir o conteúdo, né? Vai cumprir aquela meta que você colocou, sabe? E que você vai conseguir atingir aquele objetivo, né? Porque se você não coloca para as pessoas saberem que você vai atingir aquele objetivo, qualquer coisinha que acontece, você vai achar uma desculpa para que você não cumpra, tá? Então, quando você se compromete, você acaba quebrando a possibilidade de você ter essas desculpinhas, né? Você já se comprometeu com outras pessoas. Se você percebe que se comprometendo só com você não consegue ter o resultado que você quer, você não consegue cumprir aquilo que você tinha determinado, se comprometa com outras pessoas. Você não precisa se comprometer com 40 mil, sabe? Mas você pode se comprometer com o teu melhor amigo, com a tua mãe, com o teu pai, com a pessoa que você sabe que vai te cobrar depois e que vai te apoiar nisso também, porque tá preocupada com o seu desempenho depois, sabe? Então, como esse comprometimento público, né, que é você deixar que outras pessoas saibam que você colocou que vai estudar aquela matéria hoje, por exemplo, é uma coisa que faz com que as pessoas também acabem cobrando você para que você cumpra aquela meta do dia, aquele grande objetivo que você tem, você vai ter mais determinação, mais disciplina e mais foco para que você consiga fazer aquela tarefa. Ainda que pareça algo muito chato ou muito difícil, ou que alguma desculpinha tente atrapalhar você. Então coloque isso em prática nos seus estudos para que você consiga se livrar de uma vez por todas dessa falta de disciplina que vem acontecendo com muita gente na quarentena. Bom, e como você viu aqui então, a indisciplina, a procrastinação e o vitimismo são 3 coisas que você deve eliminar do teu dia a dia agora na quarentena para que você passe na prova da ETEC. E se você gostou de saber disso, já sabe. Clica no gostei para saber que esse vídeo foi interessante para você. E além disso, se inscreva aqui no canal clicando no botãozinho de inscrever-se para que você consiga acompanhar todos os próximos vídeos que saem por aqui todas as semanas, ok? Também me siga lá no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, para conseguir acompanhar outros conteúdos que eu posto exclusivamente no Instagram, como o quiz toda quinta-feira nos stories, tem stories diários, tem muitos posts de verdade que ajudam você a conquistar a tua vaga na prova da ETEC. Como você sabe, tudo que eu posso fazer aqui na internet para ajudar
você nos seus estudos, eu faço. Então você tem que fazer a sua parte, que é se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!